sobre o marco temporal, Rodrigo Pacheco promulgou esse projeto de lei, né? Agora, ratificando a decisão do Congresso, Pacheco promulgou a lei do marco temporal, depois do Congresso derrubar os vetos do presidente Lula, como contou Sakamoto. A promulgação foi feita nessa quinta-feira. Estou falando sobre a lei que institui a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O parlamento derrubou os vetos do presidente Lula a esse projeto. O texto foi aprovado no Congresso depois de uma articulação da bancada ruralista, uma resposta à decisão do Supremo que havia descartado a tese e essa tese delimita, né, que devem ser demarcados os territórios indígenas, considerando a ocupação em 1988, até essa data da promulgação da Constituição. A votação dos vetos foi acompanhada de protestos. A gente mostrou aqui, a própria ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, discursou, criticou a medida e depois foi ao plenário acompanhar essa sessão. Depois da votação, ela disse que o governo deve entrar com um pedido para que o Supremo analise o caso, assim a tendência é que o assunto seja novamente judicializado. Ou seja, voltando para o Supremo, Sakamoto, deve ser novamente derrubada essa decisão, né? Quer dizer, derruba o veto, depois volta, mas era meio claro que isso seria judicializado. Então, uma coisa que a gente tem sempre tentado explicar aqui, Diego, que o marco temporal não é o pior do projeto do marco temporal. É que aí que acontece, como no jornalismo as pessoas acabam apelidando um projeto com um nome, então as pessoas acham que só se trata do marco temporal e não se trata. O marco temporal, esse projeto, é uma espécie de cavalo de Troia grávido de uma série de tragédias e desgraças contra a população indígena, né? Você teve uma série de propostas, né? Quem quiser pode olhar nas minhas colunas, eu disseco todas elas, né? Em que tinha coisas terríveis que aumentam a fragilidade da relação dos indígenas com suas terras, aumentam a possibilidade de interferência de terceiros, né, para poder, sob a justificativa de ter parceria e produzir com os indígenas, acabar controlando territórios indígenas. Você teve também facilidade de construção de hidrelétricas, de obras, né, sem que seja consultado os indígenas a respeito disso, que viola a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, entre outras coisas. Por sorte, conseguiu se derrubar nos idos finais do trâmite algumas aberrações, como aquelas aberrações, ou seja, que o Congresso não vetou, não derrubou o veto do presidente Lula a temas como a facilitação de contato com índios isolados, o que poderia levar à extinção desses indígenas, né, que não têm contato com doenças da nossa sociedade ocidental, e poderiam ser prejudicados, e também um outro projeto que maluco, aprovado pelo outro ponto maluco, aprovado pelo Congresso, que criava praticamente a função de sommelier de indígena, que avaliava, se o governo avaliava, que se determinado grupo indígena não perdeu muito seus traços culturais, e se perder esses traços culturais, a terra poderia ser tomada de volta e dada para a reforma agrária. Olha que absurdo. Ou seja, se até alguém que ia chegar e falar, você é indígena, mas você usa celular, você usa notebook, então você não é indígena. Está entendendo o tamanho da aberração? Essas aberrações maiores tinham sido vetadas pelo Lula, o Congresso não derrubou. Outras aberrações passaram, inclusive o marco temporal. Agora vai estar sendo judicializado. Falei com o Sônia Guajajara, falei com um monte de gente que o pessoal falou, não, está sendo judicializado, vai ser judicializado de vários lados diferentes para chegar no STF, uma vez que o STF já disse que o marco temporal, a ideia de que indígenas só podem reivindicar terras em que estavam na época da promulgação da Constituição em 88 é inconstitucional, até porque muitos indígenas estavam expulsos de suas terras exatamente por conta de conflitos agrários. E então agora estavam retomando pós-ditadura, né, a sua área, tentando voltar para a sua área, que gera ainda mais conflitos. Mas essa parte o STF tinha falado, olha, isso aqui não vale. Então, há uma chance grande do STF, né, se seguir a sua doutrina, eu falei com alguns juristas, a tendência, sempre tendência, porque nunca é certeza, a tendência é o STF considerar inconstitucional essa parte do marco temporal. Vai comprar uma briga com o Congresso? Vai, mas ele já tinha decidido isso. O problema são as outras desgraças do pacote, que aí já estão valendo.